Olá, amigos do YouTube. Vim aqui falar do suicídio do senhor José Serra, candidato à presidência, que no seu último programa político gratuito na TV falou com toda a convicção em nome dos grandes produtores rurais do país. Ele deu um tiro na cabeça, suicidou-se politicamente, pois não citou nem com o mínimo afago, ou afeto ou carinho o movimento do Sem Terra. Ele se posicionou contrário ao Sem Terra, que aparentemente não tem poder nenhum, mas a opinião pública, a maioria da opinião pública, a maioria das pessoas que se sensibiliza com esse tipo de situação, de pessoas que não têm onde viver, que não têm o que comer, que não têm o mínimo de subsistência, o mínimo para a sua subsistência, essas pessoas que se identificam com essa realidade, automaticamente ficaram revoltados com o senhor José Serra, porque ele falou em nome dos grandes produtores rurais, pessoas que têm infinidades de terra, pessoas que têm cidades inteiras, quase estados inteiros, enquanto famílias, né, poderosíssimas, que têm essa infinidade de terra, enquanto a grande maioria não tem nada. É um disparate, né? São esses super produtores, esses super donos de terra, que são os causadores da miséria e da fome desse país. São eles que patrocinam o surgimento esporádico, espontâneo, pipocante de favelas em todo o Brasil. Se você acompanhar a história do Brasil, você vai ver que as favelas surgiram, as primeiras favelas surgiram em forma de quilombos. Quando a nossa magnânima senhora Princesa Isabel, desculpa, aboliu aboliu a escravidão, e automaticamente sentenciou milhares de negros, de ex-escravos, a uma morte silenciosa e lenta. Pois na mesma direção boa de liberar os escravos do seu sofrimento, o que não acompanhou essa liberação foi a divisão de terras, que a nossa governante na época, não minha, né? E eu acho que nem de muitos da época mesmo, mas tinha poder para fazer a libertação e fez. Graças a ela, fez. Também por muita pressão popular aqui e do exterior, né? Diga-se de passagem. Mas ela condenou essas pessoas a viverem em condições subhumanas, porque eles continuaram mais escravos. Porque antes, como escravos, eles tinham pelo menos comida, né? E depois da liberação, eles não tinham onde morar, porque escravo não poderia ter terra, não podia ter terra, não teve terra. Então foi de uma libertação que surgiu a prisão das favelas, em forma de quilombos, os amontoados humanos, né? Esses amontoados que nós vemos até hoje. Um exemplo muito legal atual hoje é a novela Araguaia, onde o senhor Max Martinez, um senhor feudal dos tempos modernos, dos tempos atuais, quer terras e terras e terras infinitamente. E esse sentimento nós encontramos em muitos agroindustriais, que são esses homens, mulheres, essas famílias poderosas, que são os causadores dessa pobreza e miséria que nós vemos nas favelas de hoje, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, daqui. Eles expulsam gente que estavam em terras desde o tempo dos ancestrais deles, 100, 200 anos atrás, e esses gananciosos tomam essas terras com o pretexto da nova fronteira agrícola mundial, que é o Brasil. Eles já vêm tomando essa terra há muito tempo. Essa fronteira agrícola brasileira não é novidade. Então, o, é, é, quem cria a favela aqui nos grandes centros urbanos são esses ladrões de terra. Eles não deixam de ser ladrões de terra. Eles expulsam, eles grilam, eles fazem o que querem. Então, o que foi feito? Obrigado, né? Parabéns. Aí, aí fica a minha revolta aqui e alguma coisa precisa ser feita, né? Fica a minha revolta aqui porque o senhor José Serra falou abertamente, deu seu apoio total aos agroprodutores, mas não o pequeno e micro.
Esses que são a base constituinte do MST. Pessoas que estão querendo simplesmente ter o seu quinhão de sobrevivência nessa terra. Ele se suicidou politicamente, acabou a corrida à presidência por parte dele, porque ele se declarou completamente a favor dos grandes produtores. Ele falou de uma forma pejorativa. Ele também é um viado. Não pode falar isso no YouTube. Vai falar. Foda-se. Aí, meu filho. Então o que acontece? O senhor Serra pode parar, pode juntar a Austrália e voltar para São Paulo, para sua residência, e esperar um cargo no governo da senhora Dilma Rousseff. Porque fizeram gol aqui, peraí. Acho que foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras, velho, em cima do Fluminense. Ai que rabo. Bem, o meu Santos hoje vai ganhar do São Paulo e vai assumir a liderança. Vai vendo só, vai fazendo as contas aí. Então, o senhor José Serra acabou com sua campanha, não tem mais motivo de concorrer. Pera um pouquinho, filho. Porque, pura e simplesmente porque... Não, pura e simplesmente porque quem simpatiza, quem se solidariza quem se solidariza com o movimento do Sem Terra, passou a odiar em gênero, número e grau o senhor José Serra, que se mostrou realmente um defensor das elites. Eu já citei no outro vídeo que ele fez muito bem para a Petrobras, né? Um dia desses daí, que ele declarou que ia apoiar a Petrobras. Ora, até parece que não iria, né? Qualquer candidato que queira se eleger precisa falar isso, né? Mas ele falou que, aí no programa dele mostra que as ações da Petrobras dispararam. Claro que dispararam. Um monte de gente já de olho, né? Em botar os tentáculos na Petrobras. Já estão lá. Mas com o governo do PSDB, de certo estaria muito mais. Não tenho nenhuma aptidão política partidária, não votei, não vou votar e aconselho você a não votar, porque somente quando a população deixar de votar, deixar de perpetuar o mais do mesmo, é que as coisas vão mudar. Para mim, político não devia ter poderes limitados. Político devia... O que foi, filho, que você está olhando para mim? Político devia ser empregado mesmo, como é, mas com direito com a possibilidade de ser despedidos de acordo com a sua incompetência, né? Depois eu vou subir um vídeo aqui com a minha ideia de administração pública, como deveria ser, e vocês vão me apoiar. Vocês vão ver só como a minha ideia é muito mais interessante que esse sistema político partidário atual. Não existiriam partidos políticos. Então, esse negócio de eleição, de votação obrigatória, é simplesmente um engodo para que eles fiquem sempre no poder e nós obrigados a irmos votar, e eu já não vou a algumas eleições, e eles colocam colocam uma etiqueta de patriota aquele que vai votar, mas você não é patriota, você é idiota. Porque quando você tem um plano de saúde que não te satisfaz as expectativas, você muda. Quando você tem um problema com o equipamento na sua casa que quebrou de uma empresa, você liga lá, reclama, eles trocam. Mas na política, você não tem essa autonomia, essa velocidade, você não tem essa dinâmica para você trocar os governantes ao mesmo tempo que eles fazem as cagadas. Então, eles forçam nós a irmos lá de 2 em 2 anos agora e ninguém fala nada. Quando a gente fizer um complô, fizer uma organização, um pacto social de não irmos às urnas, aí a política muda. E da mesma forma que você troca serviços que não lhe contemplam, não lhe satisfazem, em hipótese alguma, deveríamos poder trocar também o político que está lá no cargo. Né? Mas não, a gente tem 4 anos para sofrer. Aí eles falam, você precisa votar certo. A gente vota certo. A gente faz a nossa parte, a gente sempre fez a nossa parte, a gente sempre faz, o cidadão sempre faz. Até eu fazia, até quando votava, né? Mas o problema é que o sistema é o mesmo. Existem pessoas que estão enraizadas no poder público, aqueles de carreira, que mude o quadro político todo, que é escolhido de 4 em 4 anos, não interessa, eles vão estar sempre lá. São eles que fazem eles que engendram os planos,
eles é que detêm o total poder. Eles ficam lá anos e anos a fio mamando nas tetas do governo, porque eles têm estabilidade política. Tudo isso que nós vemos de corrupção, de contratos amarrados entre políticos e empresas e por aí vai, as maracutaias, não existiria se existisse gente honesta nesses cargos de administração pública que são vitalícios. Você entende? TCUs, secretarias, tesourarias. É aí que está o problema da nação. Tá? Junto com essa corja política que nós elegemos e eles ainda falam, você precisa saber escolher. Porra, teve escândalo do PSDB também. Para quem não lembra, procura na internet aí. Da mesma forma que teve escândalo do PMDB, do PT, do PSDB, do PSC, do PC. Todos os partidos políticos têm pilantra. E a gente, quando eles falam, vote consciente, a gente pode votar numa pessoa, eles querem transferir a responsabilidade, né? Chamar a gente de burro. Eles querem transferir a responsabilidade da pilantragem do político para você e para mim. Não é assim. É uma propaganda, né? Que faz você pensar que você é autônomo para decidir o seu futuro. Não é. Não é. Você é obrigado a escolher as porcarias que tem. Então, quando você vê um político, você não conhece o interior desse político. Você não sabe a que causas, a que custas que ele está lá naquele cargo político tal. Quem o apoiou, quem o ajudou, quem engendrou sua campanha, né? Quem está do lado dele. Ele pode ser até honesto. O político, o senhor José Serra, a dona Dilma, o Lula, mas existe uma malha de desonestos que estão ali, né? Amarradinhos. E isso daí não adianta a gente dizer que não é verdade, porque é. Então, o meu tempo está acabando, que a porcaria do envio de vídeo pelo YouTube aqui, pela câmera, pelo webcam, é só 15 minutos. Mas, então, fica a minha revolta quanto à política e fica meu adeus ao senhor José Serra, que cometeu suicídio no programa político gratuito, na propaganda, por ter simplesmente... Dona Dilma, parabéns à senhora, futura presidente do Brasil. Espero que a senhora haja com inteligência e não deixe esses corruptos que estão, né, atrelados à máquina estatal, estão nas engrenagens, né, estão que nem óleo na engrenagem, é difícil dissociar, é difícil separar. Espero que a senhora não os deixe governar pela senhora. Parabéns.